Olá, meus queridos alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje a tia Ju veio trazer para vocês o resumo da nossa aula online que aconteceu nesta quarta-feira, dia 25 de novembro, tá bom? Então você que não pôde participar do nosso momento ao vivo, pode estar acompanhando através desse resumo e ficar por dentro de tudo que aconteceu para não deixar nenhuma atividade pendente, ok? Olha só, gente, hoje nós começamos a nossa revisão para o simulado. Então, terça-feira, dia 1º de dezembro, vocês têm um compromisso. Nós temos simulado, não esqueçam, tá bom? Olha só, gente, então, nessa revisão, eu selecionei aqui alguns conteúdos para a gente trabalhar. Sexta-feira também teremos revisão e na próxima segunda, na véspera do simulado, também continuaremos na revisão de matemática. Primeiro conteúdo que a tia selecionou aí foi reta numérica. O que é que vocês precisam saber sobre reta numérica? Reta numérica é uma das formas de identificar os números decimais. Por exemplo, se eu tiver aqui uma reta numérica que começa sempre do zero, dividido em 1 e 2, ó, 1 ponto, 2 pontos. Esse aqui são os números inteiros. O número que está entre um e outro são a parte decimal ou centesimal, dependendo de quantas partes eu dividi aqui. Se eu dividir em 10 partezinhas pequenininhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Não deu tempo para terminar o 3. Aí se eu colocar assim, ó, aqui, ó, o ponto B, o ponto A, qual é o número decimal representado por esse ponto A? Nós vamos lembrar que esses números que estão aqui são os números inteiros. E se eles são os números inteiros e os tracinhos são a parte decimal do número inteiro, nós separamos pela vírgula. Então, se esse ponto está localizado depois do 1, eu tenho 1 inteiro, a vírgula vai separar a parte inteira da parte decimal. E quantos tracinhos eu tenho aqui na parte decimal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, é 1 inteiro e 4 décimos, tá certo? A mesma coisa que se eu disser assim, e agora? O ponto B aqui está localizado em qual? Lembra que a parte decimal é menor que 1, então começa com 0 e vírgula. Quantos passos ele deu? 1, 2. Então aqui são 2 décimos, duas partezinhas de 10 que existe dentro de um inteiro. Ou aqui, por exemplo, ó, passou do 2, então 2, vírgula, passou quantos? 1, 2 inteiros e 1 décimo, tá certo? Nós temos também agora as operações com números decimais. Então, o que é que vocês precisam lembrar de realizar as operações com números decimais? Que quando a gente vai armar uma continha de adição e subtração com números decimais, por exemplo, nós precisamos usar a vírgula como uma forma de nos orientar. Ou seja, na hora de armar a continha, a vírgula é sempre embaixo da vírgula. Por quê? Porque, gente, a vírgula ela separa a parte inteira da parte decimal. Então, nessa adição, por exemplo, de 3 inteiros e 40 centésimos mais 6 décimos, eu devo armar assim, ó. Deixando essa ordem primeira vazia. Ou seja, unidade inteira embaixo da unidade inteira. Quem for décimos fica embaixo de décimos e quem for centésimos fica embaixo de centésimos. A mesma coisa numa multiplicação, tá? Adição, subtração e multiplicação. Por exemplo, eu tenho 0,3 vezes 38. 38 é o número inteiro. 3 não é número inteiro, é décimos. O zero aqui que é o inteiro. Então, quando eu for armar a continha, 38, ó, vezes 0,3. Dessa forma. Por quê? Porque o 38 são 8 unidades, 0 unidades. Unidade, dezena, parte inteira, parte fracionária, parte decimal, aqui eu tenho os décimos, tá? Então, se lembrem. Em uma divisão com vírgula também segue esse mesmo princípio, só que aí a gente tem que lembrar das regrinhas que nós estudamos. Por exemplo, quando eu vou dividir 37 dividido por 5, 37 dividido por 5 é igual a 7. 7 vezes 5, 35. Para chegar perto de 37, sobra 2. Sobrou, eu não posso deixar a divisão com vírgula sobrando o resto diferente de 0. Então, eu ponho uma vírgula no quociente, acrescento uns décimos, acrescento um 0 para esse número ficar maior do que o 5, e aí eu continuo a divisão. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Quando chegar no 0, finalizou a divisão, tá? E lembre-se também que quando eu tenho dividendo menor que o divisor, existe outra regra. Por exemplo,
Nessa divisão aqui, 3 dividido por 5, o dividendo é menor que o divisor. Então, toda vez que o dividendo for um número menor que o divisor, essa divisão ela deve iniciar com o quociente 0 e vírgula, tá? 3 dividido por 5 não dá, eu acrescento 0 nos décimos. Então, ficou 30 dividido por 5. Dá igual a 6. 6 vezes 5, 30. Para chegar a 30, nada. Então, 3 dividido por 5 é igual a 6 décimos. Lembre-se dessas duas regrinhas. Na porcentagem, para fazer esse cálculo, é apenas vocês lembrarem que o valor padrão da porcentagem é igual a 100%. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, quanto é 35% de R$400, um exemplo, eu devo dividir o meu valor total, que é 400, por 100. E aí, quando eu divido esse por 100, porque é porcentagem, ó, só corto zeros, 4 dividido por 1, 4. O resultado que eu encontrar, eu multiplico pelo valor da porcentagem que eu quero saber. 4 vezes 35, é só a gente armar aqui a continha, ó. 140. Então, aí eu descubro que 35% de 400 é igual a R$140, ok? E no conteúdo de frações de um inteiro, é quando, por exemplo, eu quero saber quantos são 2/4 de 32. Eu divido a minha parte inteira por 4. 32 divide pelo denominador da fração e o resultado eu multiplico pelo numerador da fração. 32 dividido por 4 é igual a 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, 2/4 de 32 é igual a 16. Agora, vamos para a atividade de revisão que a tia solicitou. Olha só, eu tenho aí uma atividade com 3 questões. Em seguida, a gente vai fazer mais uma para vocês terminarem em casa, tá? Então, quem não fez, pega lá no grupo essa atividade de revisão, copia ou pode imprimir também e colar no caderno e responde a primeira, segunda e terceira questão. Vamos lá? E aí, turminha, fizeram a atividade? Olha só, a primeira questão ele pede para a gente resolver as operações com números decimais. Eu tenho aqui uma adição na letra A, letra B uma multiplicação, letra C multiplicação, letra D divisão e letra E divisão. Lembrando que aqui a gente tem uma divisão sucessiva, aquela que vai dar depois dos números decimais sucessivos, tá? Lembrando também que quando vocês forem armar a continha, eu preciso organizar os números de maneira que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, ok? Já na segunda questão, vocês têm uma reta numérica e que vocês precisarão identificar esses números que estão sendo indicados pelas setas. Então, vamos conferir como é que vai ficar. Olha só. Eu tenho aí uma reta numérica, começando do 0, eu tenho 1 e tenho o número 2. Entre cada um número, eu tenho 10 risquinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E depois do número 2... eu tenho exatamente 3 esquinhos, não é, gente? 1, 2, 3. E aí, eu tenho a última setinha apontada para esse número. Eu tenho a penúltima setinha apontada para 1, 2, 3, o terceiro antes do 2. E tenho a primeira setinha apontada para 1 antes do 1. E aí, eu vou identificar que número decimal é cada um das setinhas. Se é um número inteiro, esse primeiro número vai ser menor que 1. Se esse 1 está dividido em 10 partes, eu estou indicando a 9ª parte, eu sei que são décimos. Então, aqui, o primeiro número vai ser 9 décimos, tá? Já a próxima setinha, eu tenho depois de 1. Então, depois de 1, forma um número inteiro, vírgula. E quantas partezinhas pequenininhas eu contei aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, não é, gente? 7, então aqui é 1,7. E o 2, 2 inteiros e 3 décimos, porque ele vai até o terceiro risquinho do outro lado depois do 2, ok? Vamos agora calcular as porcentagens na terceira questão. Então, turminha, para calcular a porcentagem de um valor, nós precisamos lembrar que o número 100 é o número padrão da porcentagem. Então, se eu tenho um total de 200, eu preciso compará-lo ao número 100. 200 dividido por 100 dá igual a 2, 2 vezes 20 dá igual a 40, não é assim? 800 dividido por 100, 8 vezes 10, 80. 90 dividido por 100, 9 décimos. 9 décimos vezes 30, 27. É só fazer as continhas, tá?
40 dividido por 100, 4 décimos, vezes 75, na letra D, A, B, C, D, dá igual a 30. Na letra E, 150 dividido por 100, dá 1,5, 1 inteiro e 5 décimos. 5 décimos vezes 40 vai dar igual a 60. Confira se vocês fizeram certo. 50% de 70, gente, é mais fácil. É só a gente lembrar que 50% é metade de 100, então metade de 70, 35. 5% de 60, 60 dividido por 100, dá igual a 6 décimos, 6 décimos vezes 5 dá igual a 3, ok? Vamos agora para as próximas letras. Aqui, gente, 300 dividido por 100 dá igual a 3. 3 vezes 35, 105. 100 dividido por 100 igual a 1. 1 vezes 17, o próprio 17, tá? As letras J, K, L, M, N, vocês vão tentar fazer sozinhos e vão conferir a correção dessa atividade na sexta-feira, combinado? Então vamos agora que a tia vai mostrar uma outra questão que vocês também vão tentar fazer sozinhos na terceira aula de atividade de matemática e vão conferir a correção na segunda. Vamos lá? E aí, turminha, para finalizarmos a nossa revisão de hoje, nós fizemos aqui a última questão pedindo para que vocês resolvessem essas frações de um inteiro. Então, nós já aprendemos como é que a gente calcula a fração de um número inteiro. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui na letra A 3 quartos de 60. 60 é o número inteiro. Eu estou querendo saber quanto é 3 quartos do número 60. Então, para isso, eu divido o número inteiro, que é o 60, pelo denominador da minha fração. Então, eu vou dividir 60 por 4, em 4 partes, e o resultado que eu encontrar, aqui é 60, o resultado que eu encontrar dessa divisão, eu vou multiplicar pelo numerador da fração. Mas por que tem que ser assim, tia? Vamos primeiro responder para depois a gente entender por que tem que ser assim. Olha só. 60 dividido por 4 é o mesmo que 6 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para chegar a 6 sobra 2. Desce 0, forma 20. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para chegar a 20, nada. Então, eu concluo que 60 dividido por 4 é igual a 15. O resultado que eu encontrei multiplico por 3. 15 vezes 3 é igual a 45. Logo, a gente deduz que 3 quartos de 60 é igual a 45. Colocando isso em prática, é o mesmo que se eu dissesse que esse retângulo estivesse dividido em 4 partes iguais e que o total desse retângulo fosse igual a 60, ele tivesse um valor e esse valor fosse 60. Se ele está dividido em 4 partes, cada partezinha dessa valeria 15. Olha o resultado da nossa divisão. 60 dividido em 4 partes é igual a 15. Se eu só quero 3 dessas 4 partes que existem, então eu só quero 1, 2, 3. Essas 3 partes, somando 15 vezes 3, igual a 45. Tá? Então, agora vocês vão copiar as outras letrinhas, letra B, C, D, E, F, G e H, dessa atividade e vão responder. Na videoaula de sexta-feira, nós faremos a correção, combinado? Então é isso, turminha, por hoje é só e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo, tchau, tchau!